Isso resume muito do que o livro transmite, porque ele se baseia em 17 comportamentos mapeados por Napoleon Hill. E se você parar para pensar, o que que ele fez foi fazer um estudo sobre habilidades comportamentais de grandes pessoas da época, como Henry Ford, Andrew Carnegie, várias personalidades que ele foi acompanhando e ele mapeou esses processos que eles usavam durante o dia a dia para conseguir fazer as coisas acontecerem e o sucesso, o triunfo chegar, né. Então ele é um livro muito lido para negócios, ele gerou inúmeros outros livros de Napoleão Hill, então ele foi lançado em 1928, o estudo da Lei do Triunfo, e a partir dele outros livros nasceram e foram havendo variações. A maioria dos livros hoje ou vem desse aqui, né, como porta de abertura sobre esses assuntos de desenvolvimento pessoal, e hoje eu vou passar para vocês aqui um resumo prático e objetivo sobre o que que o livro se trata e sendo o máximo otimizado possível. E aqui não se esqueça de se inscrever no canal para conseguir acompanhar. Lembrando que esse resumo aqui eu vou te passar o princípio central, que é esse que eu já falei no início, que, né, dando mais detalhes sobre que o método é importante para a gente conseguir traçar objetivos e chegar no êxito lá no final. Então, esses 17 hábitos formam esse método que o Napoleão Hill transmite. Então, esclarecer o método e Pareto. Você vai dedicar aqui 20, 30 minutos para aprender sobre um livro de 600, 700 páginas. Eu acho um excelente investimento de tempo ver esse vídeo e depois ler o livro, porque aí sim vocês vão ter clareza se o livro é para vocês e se está no momento de ler esse livro. Situação. Aqui eu falo mais sobre a situação, porque eu gosto de explicar um pouco mais o contexto pelo qual o livro foi escrito e quais são as necessidades da pessoa que lê esse livro aqui. Então, você é dono do seu destino, pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio ambiente. Então, ele traz muito essa ideia de que existem formas de sair da mediocridade, existem formas de conseguir ganhar mais dinheiro, existem formas de crescer profissionalmente, pessoalmente, e depende muito de nós. Não depende somente de nós. Existem fatores genéticos, fatores de criação, de ambiente, mas muito do que a gente tem e o que a gente alcança vem da gente utilizar o nosso poder de guiar as decisões que a gente toma, e sim, as decisões fazem parte das pequenas coisas que a gente tem o controle. Situação, muitas pessoas têm sonhos, mas vivem sem método. Então, muitas pessoas que a gente pergunta se qual é o objetivo, qual é o sonho, qual é o objetivo final grandioso, ou até nem o grandioso, o mediano, assim, as pessoas não têm clareza disso. E é isso que a primeira lei do triunfo, ou a segunda, em alguns casos, é sobre ter um objetivo principal bem definido, que a gente já vai ver que é a base para iniciar o processo das 17 habilidades. 2, o mundo moderno valoriza a riqueza, mas carece de direção. Então, muitas pessoas querem, só que poucas pessoas têm um plano para seguir essa jornada. E o Napoleão Hill observou padrões nos que conquistaram grandes feitos. E aí ele começou a buscar esses padrões em muitas pessoas de sucesso, e inclusive das pessoas que não tiveram sucesso, para conseguir comparar um tipo de atitude com a outra e ter esse mapeamento no final das contas. Problema, a maioria dos fracassados é por aqui ó, a maioria dos fracassos é o resultado da falta de um objetivo definido na vida. Então aqui ele traz muito e de novo esse ponto sobre ter um objetivo para conseguir estruturar um plano de chegar até lá. E não é por acaso que a primeira lei é de fato o objetivo principal bem definido que a gente já vai falar em breve. Então a situação e o problema é isso. Muita gente queria, só que não tinha uma clareza do que precisava fazer para conseguir chegar no famoso triunfo, e esse livro foi lançado com esse objetivo, dar um mapeamento de habilidades importantes. E é importante avisar aqui que eu já participei de muitos treinamentos do Napoleão Hill, da organização como um todo, e é interessante que essa lista é importante, os 17, só que ela precisa ser flexível no sentido de compreender que a vida de cada um de nós é diferente e precisa-se ter uma adaptação para a nossa realidade. É um mapa, e o mapa nunca é o território. Quando eu tenho um mapa de uma cidade, eu tenho menos detalhes no mapa do que na própria cidade, porque o mapa é uma redução, o mapa ele é uma representação da realidade.
Então esse guia com 17 comportamentos, ele não é algo muito rígido e na minha visão não pode ser algo muito rígido de, ó, se isso aqui não for desse jeito, não existe outro jeito de ser. Então é um importante aviso para não achar que tem que seguir esse padrão para viver feliz. Eu acho que não é esse o objetivo, eu acredito que não foi do Napoleão Hill também. Então use como um mapa para conseguir analisar a sua vida em vários aspectos diferentes. Problema, falta de foco, leva a frustração constante. Então, porque a pessoa não conseguia se desenvolver, acabava, né, ficando frustrada. O medo paralisa e sabota a iniciativa, e sem princípios claros, o sucesso virá caos. E essa metodologia ela vem com o objetivo de entregar esse mapeamento de 17 princípios ou leis que fazem a pessoa chegar no triunfo de forma mais equilibrada e tendo uma noção de áreas da vida para não deixar muitas brechas durante o desenvolvimento profissional. E aqui eu vou começar nas 17 leis e a gente vai ver uma por uma delas. Pronto. Primeira delas é um objetivo principal bem definido. E o objetivo principal bem definido é o primeiro, justamente porque sem ele, as outras habilidades, elas são um pouco genéricas, elas não têm tanta praticidade e utilidade. E aí talvez você possa estar se perguntando, eu não tenho um objetivo principal bem definido. E muitas vezes um objetivo principal bem definido é encontrar o seu objetivo principal bem definido, né? Aqui no livro ele traz muito como um objetivo principal bem definido mais a longo prazo, mais para a vida, mas eu acho que é interessante a gente ter a noção que se eu não sei, não adianta eu ficar inventando coisas ou não ficar, né, mentindo para mim sobre o que que eu acho que de fato é o meu objetivo principal bem definido. Eu preciso ter noção que às vezes eu posso ter objetivos menores para conseguir crescendo o tamanho desse meu objetivo. A questão é não ficar sem objetivos claros bem definidos, porque aí sim a gente fica vagueando pela vida sem encontrar um resultado específico, porque mesmo se a gente encontrar, a gente não sabe que encontrou, porque a gente não tinha ele claro pra gente antes. Segundo, aliança de mentes. É o mastermind que ele chama aqui, que justamente é o nome do treinamento que eu fiz já de Napoleon Hill, que é fantástico. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Mostrar para vocês alguns dos certificados aqui. Eu fiz essa turma, depois fiz essa turma aqui, depois fiz mais uma, depois eles pararam de entregar esse certificado. E essa aqui é a apostila também, muito legal, tá? Tem esses dois treinamentos que é o de Napoleon Hill, que de fato é muito bom. Outro que eu já ouvi falar bastante também é o do Dale Carnegie, né? Mas esse aqui é o que eu já fiz e recomendo fortemente, que ele trata sobre esses 17 princípios importantes. A cooperação, aqui ó, a cooperação com mentes alinhadas multiplica ideias, força e resultados. Então, por que que é o segundo, tá? Eu até já vi versões do livro que vem com a primeira lei sendo o mastermind, aliança de mentes, e depois o objetivo. Só que é importante primeiro ter um objetivo e depois se juntar com pessoas para alcançar esse tal objetivo. Então, a aliança de mentes é isso, eu conseguir ir para frente e resolver os problemas que eu tenho ou ir para o objetivo que eu tracei, não sozinho, e sim buscando suporte em companhia, com pessoas que eu confio, acredito e que eu quero construir algo junto. Então, o Mastermind é aliar mentes, aliar pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo compartilhado para ir mais longe e mais rápido, inclusive. Então, aliança de mentes se trata desse tópico. Terceiro, confiança em si mesmo. E aqui a gente tem a tríade dos três primeiros que eu considero, digamos que os mais importantes para a minha visão sobre comunicação e buscar resultados, né? Autoconfiança é a base da liderança e da realização. Então, olha só, a maioria dos problemas que a gente tem na nossa vida, eles se baseiam em grande parte em um desses três tópicos aqui. Se a gente parar para pensar, ou a gente não consegue atingir os objetivos que a gente tem por estar mal definido, não ter clareza do que eu quero, ou por não ter contato com as pessoas que de fato fariam a diferença, ou por faltar confiança em mim mesmo
de saber, de tomar ação, de fazer o que tem que ser feito. Então, esses 3 tópicos servem como um checklist para a gente conseguir resolver desafios que a gente tem na nossa vida. Esses aqui são os 3 primeiros princípios do livro. Depois a gente tem o saber lidar com o dinheiro, que em muitos casos eu já traduzi ele também e entendo melhor como saber lidar com recursos, porque o tempo também é um tipo de recurso, é um tipo de dinheiro, digamos assim, que a gente pode ter, porque eu tenho esse recurso para, às vezes, se me falta tempo, me falta dinheiro, eu consigo usar um ou usar outro para gerar esse resultado, gerar esse utilização de recursos. Então, utilizar bem o meu dinheiro e utilizar bem o meu tempo que eu tenho dedicado para as coisas. E isso é importante porque para não se deixar emocionalmente conduzir decisões financeiras ou de gestão de tempo. Conseguir fazer essa gestão de ativos para conseguir ter um resultado melhor dentro da minha existência. Quinto, iniciativa e liderança. Líderes verdadeiros agem sem esperar ordens, inspirando os outros a segui-los. Isso aqui é importante porque nada acontece até que uma ação seja tomada, né? E a pessoa que faz essa parte de liderança, ela tem que ser o primeiro que se expõe, o primeiro que se coloca à frente, que puxa os outros depois. Então, quem tem negócio sabe muito bem o que é isso, de ter que, né, o negócio muitas vezes depende da gente, principalmente no início, e a gente tem que ir lá e fazer muito a mais do que todo mundo para dar o exemplo de como deve se portar em tal cenário, tal ambiente. Sexto, o uso adequado da mente. Esse aqui é o uso tanto da mente como ferramenta de pensamento, mas como principalmente o uso da criatividade. É de usar uma forma de, ou comunicar de uma forma diferente, uma forma mais criativa, uma forma que surpreenda e quebre padrões. Então, pensar um pouco além do óbvio. Então, esse princípio aqui, ele ele trabalha sobre praticar a intuição e a criatividade. Então esse aqui é um dos que eu mais me identifico, é um dos que eu mais gosto, porque usar a mente é o que a gente vai fazer do início ao fim da nossa vida, é o que eu uso para produzir esse vídeo, é o que eu uso para todos os momentos, então é importante que eu saiba utilizar ela do jeito certo. E aí a mente foi feita para pensar e ser criativa, e não para guardar informações. E isso é um conceito do livro GTD, que já tem vídeo aqui no canal também, de como pensar e ser mais produtivo. Então, usar a mente, de fato, para ser criativa e para o pensamento, né? Próximo, entusiasmo. A energia que a gente transmite também é fundamental para que a gente tenha resultados mais positivos, porque quando a gente chega no ambiente, é nítido, natural, que a gente cause uma impressão. Muitas vezes, se a gente não pensa em utilizar o entusiasmo, a gente pode causar a impressão errada de ser uma pessoa mais apática, uma pessoa mais, né, introvertida, que não está gostando daquele ambiente. E quando eu trabalho o meu entusiasmo, eu chego já incentivando os outros a também estarem com entusiasmo mais aflorado, né? Então, essa parte do entusiasmo é o que vai te diferenciar, é o que vai te dar o tom da tua comunicação tem que ser diretamente influenciada pelo entusiasmo. Tem perfis mais tímidos, que vão ter um tipo de entusiasmo, e outros perfis mais espontâneos, que já vão ter outro tipo mais extrovertido, mais dinâmico de ser entusiasmado. Para alguns, isso aqui já é mais natural. Autocontrole é a habilidade de conseguir tanto respirar fundo, mas sim também de conseguir saber os seus limites, tá? Então, dominar emoções e impulsos é a chave para decisões sábias. Então, não só. E aqui, quando foi perguntado durante o treinamento do Mastermind sobre autocontrole, eu pensei, eu me considero um cara muito calmo, muito, assim, tranquilo. E o que eu não percebi é que, às vezes, o autocontrole é saber o limite também, é saber quando que deve ser colocado um ponto final em algo que não está mais possível de ser suportado. Então, o autocontrole é sobre isso, é de saber o teu limite máximo e saber também quando está em baixa, como lidar com isso. É ter um sensor sobre o teu estado emocional, principalmente. Então, o autocontrole, ele é fundamental para não gerar um burnout, um estresse
violento ou uma apatia e uma procrastinação extrema. 9, fazer mais do que o combinado. Isso aqui é bem lembrado quando a gente fala em mastermind, tá? Que é fazer mais do que o combinado, é surpreender as pessoas positivamente, entregando mais do que foi pago para ser feito, ou foi contratado, ou foi pedido. E aí, nesse momento que a gente diferencia muitas pessoas, às vezes, só pelo jeito de trazer o cafezinho para uma reunião, só pelo jeito de cumprimentar. Quando a pessoa surpreende a gente fazendo mais do que o combinado, já é a gente fica curioso. Essa pessoa é diferente, ela tem um jeito diferente, ela é especial, sabe? A gente consegue notar isso nas pessoas quando elas fazem mais do que o combinado. 10, personalidade agradável. Então, o livro trabalha também sobre a gente saber que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa irritante que fica só falando de coisas ruins e só fica falando tragédia, falando de si mesmo. Então, a personalidade agradável é cultivar a simpatia, cultivar o respeito e fazer com que as pessoas se sintam bem na tua presença e não ficar falando de ti, se autopromovendo, somente isso, né? Então é criar uma vontade e um desejo das pessoas, né, quererem a tua presença nos ambientes. 11, pensar com segurança. É não ruminar tanto os pensamentos, é não ficar com tantas dúvidas de será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter feito outra coisa? Será que tal coisa não teria sido melhor desse jeito? Então, é pensar, tomar uma decisão e arcar com a responsabilidade sobre ela e ficar mais tranquilo e conseguir deitar a cabeça no travesseiro com muito mais tranquilidade, porque a decisão, o pensamento foi feito com segurança. Então, não ser aquela pessoa indecisa sobre as coisas, é conseguir ter uma clareza e um posicionamento claro. 12º, concentração e foco. E aí, até durante o treinamento, a gente fala muito isso, de que a concentração e o foco devem ser na coisa certa. E qual que é a coisa certa? É o objetivo principal bem definido. E sem a concentração e foco, eu posso ter todas as habilidades, só que eu começo um projeto num dia e paro no outro. Aí eu faço uma coisa aqui e já paro. E aí eu vou pulando de galho em galho, não vou arcando com responsabilidades nenhuma, de emprego em emprego, e aí ao invés de me desenvolver, eu acabo só queimando meu nome e fazendo um trabalho muito mais ou menos e que não gera resultado a longo prazo, né? Então, foco e concentração é também a disciplina de arcar com as responsabilidades e compromissos. Isso aqui é fundamental, não tem como chegar lá sem ter concentração, foco e compromisso com as coisas que a gente assume. 13º, cooperação. A cooperação é conseguir mobilizar pessoas sem necessariamente pagar elas, porque senão seria uma contratação, né? Então, a cooperação é a habilidade de conseguir gerar um movimento de pessoas para um objetivo específico, é trabalhar em harmonia com os outros para ampliar os resultados. Então, esse poder de ser magnético e levar, fazer projetos acontecerem através de pessoas envolve muito da cooperação. 14º, tirar proveito do fracasso. Esse ponto aqui é ressignificar derrotas temporárias, é ressignificar erros, falhas, né, coisas que a gente não se orgulha tanto em ter feito daquele jeito, e ressignificando isso e transformando em uma forma nova de aprender algo que antes eu fiz que não foi a melhor forma de ter feito algo. Aqui já pulou para o 16º, mas o décimo quinto é a tolerância, tá? Eu esqueci de botar no slide aqui, mas o 15º é a tolerância. A habilidade, e até pode anotar ali, é a habilidade de conseguir aceitar levemente a contragosto coisas que são impostas a gente, né? Então, seja aquela pessoa chata no, sei lá, que tu tem que ficar uma hora numa reunião com ela, é saber que vai ter esses momentos e às vezes eu preciso só respirar fundo e entender que é um momento que vai passar. Então, a tolerância é não ser também explosivo com tudo que acontece que vai levemente ao teu gosto. Então, se alguém é rígido, não ter essa tolerância. 16º, a regra de ouro.
Tratar os outros como gostaria de ser tratado gera confiança. E aqui a regra de ouro também é um princípio bíblico que a gente também vê na Bíblia, né, a regra de ouro, e ela resume grande parte da lei do triunfo, do livro, do método todo, que é pensar se eu gostaria que aquilo ali alguém estivesse fazendo comigo. Então é gerar esse espelho e essa empatia de saber se colocar no lugar do outro. E o 17º princípio é a força do hábito. É a habilidade de fazer repetidamente a mesma coisa para continuar naquele propósito bem alinhado e não desistir das coisas ou não abandonar depois logo de ter começado. Ação prática. Aqui vai uma ação bem interessante. Nos outros resumos eu coloquei ali 3 ações, etc. Só que como esse método ele fala sobre várias coisas importantíssimas para a nossa vida, eu gostaria que tu pegasse cada um daqueles princípios e colocasse uma tarefa que tu pode fazer essa semana para conseguir melhorar aquele tópico ali, tá? Então pegar cada uma das áreas aqui que a gente acabou de falar e colocar uma habilidade, uma ação que tu pode fazer durante essa semana para conseguir colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente tende a não esquecer tão facilmente. Então, por isso, esse é o grande desafio. Então, não sai desse vídeo sem antes revisar aqui e colocar alguma dessas coisas aqui na tua agenda para conseguir fazer ainda nessa semana, nesses próximos 7 dias, tá? Deixa eu ver aqui, 17, ação prática, não esquece, tá? Senão não vai ter valido de nada ver esse resumo completo. E se você gostou do livro, eu recomendo fortemente que você, se quiser aprofundar nesse conhecimento, ver todos os estudos de caso e por que que a gente conseguiu resumir um livro de 600 páginas em alguns minutos. Principalmente porque a gente foi focado nos princípios centrais do livro. A gente não contou história por história que o Napoleão Hill contou no livro. A gente pegou essas 600 páginas, tirou, digamos que 550, que é o recheio, é as informações a mais, é o contexto, etc., centralizou nos princípios e a gente revisou esses princípios aqui. E por isso que ver esse resumo é muito mais inteligente do que tentar ler o livro de primeira. Agora você já sabe o que vai encontrar pelo livro. E a partir disso você pode decidir, eu vou dedicar 10, 12 horas de leitura desse livro ou não, ou agora no momento, ou inclusive esse vídeo já pode ter te ajudado a pensar sobre esse livro e de fato saber se vale a pena ler, se está no teu momento, ou se você já aprendeu o que precisava vendo esse resumo do que o livro fala e de como ele fala sobre esses aspectos aqui. Não se esquece de se inscrever e dar like, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Eu vou deixar do lado aqui também outras 2 recomendações de vídeo para você assistir, de livros ou vídeos relacionados a esse tema. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre essa literatura que é uma das bases do desenvolvimento pessoal hoje em dia. Muito obrigado e até mais.